E aí, minha amiga, e aí, meu amigo do canal Brother Esportes, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouco do futebol, começando da nossa seleção brasileira, mas que vergonha, hein? A seleção chega ao ponto de comemorar, ô Dorival Júnior, já falamos outra vez, uma seleção 5 vezes campeã do mundo comemorar empate com a Venezuela, que com todo respeito, que até hoje nunca sequer conseguiu disputar uma Copa, até porque lá o futebol não é o primeiro esporte. Um jogo feio, pelo que eu vi um pouco das imagens depois, e ainda deixou a torcida corintiana preocupada devido ao machucado ao Martínez, e depois a seleção cobrando o ingresso absurdo de caro lá em Salvador, 400 e 800 reais, só empata com o Uruguai em 1-1 e o Brasil ocupando um lugar tão baixo lá na tabela de classificação. Gente, hoje em dia, pelo menos no meu ponto de vista, o empate com a Argentina, que é a atual campeã mundial lá em Buenos Aires, poderia até ser considerado um bom resultado, mas contra a Venezuela, jamais, jamais mesmo. E a gente fica naquela incógnita. O Brasil vai se classificar para a Copa? Acredito que sim, até porque é absurdamente abriram agora, vai ser 48 times disputando. Ficar de fora não vai, mas com esse futebolzinho que está jogando aí, será que vai passar ao menos da primeira fase? Porque está difícil. E volto a dizer, o problema da seleção brasileira é o quê? A seleção virou um time de meninos mimados. E gente que a imprensa a todo custo quer fazer de melhor jogador do mundo, como Vini Júnior, como não sei quem. Outros não têm a mesma oportunidade e chance. E por quê? Porque o patrocinador deles e o da seleção não é o mesmo. E aí fica complicado e a gente vê que o técnico nada mais é do que um fantoche que tem que fazer o que os empresários e o que os patrocinadores querem e exigem. Mas e você? O que você acha? A seleção consegue ir para a Copa e vai ficar em que posição? Chegando na Copa do Mundo em 2026. Deixa aqui no seu comentário. Agora no futebol a gente vê o Corinthians, que até um dia desse estava lá brigando para não cair, era o antepenúltimo colocado, estava atrás apenas do Cuiabá, à frente apenas, perdão, do Cuiabá e do já rebaixado Atlético Goianiense, mas com um bom trabalho, na minha opinião, do Ramon Dias, que deu uma outra cara ao time, com as contratações que vieram e com o apoio, claro, sempre importantíssimo de sua torcida. O Corinthians está conseguindo se reerguer e agora briga até por uma vaga na Libertadores. Poderia ter aberto um G9 se o Cruzeiro tivesse ganho a Sul-Americana. Cruzeiro, eu vou te falar, que papelão, hein? Tá um monte de jogos aí sem ganhar no Brasileiro, perde essa Sul-Americana. Cruzeiro, que já foi um time tão forte, mas agora só dá vexame. Pô, e na questão do rebaixamento, nós já temos o Atlético Goianiense rebaixado, mas convenhamos, esse já estava mais do que na cara. Correndo ainda muito risco de ser rebaixado também está o Cuiabá e outros times ainda também lutam para não cair. O Bragantino, Atlético Paranaense e outros que, embora o risco seja menor, mas ainda existe a possibilidade. É bom não vacilar, como o Fluminense, que na minha opinião tem que cair para pagar a Série B que ele deve, e até mesmo o Grêmio. Embora muito pequena, mas existe um risco ainda muito grande de cair. E o último jogo é Corinthians e Grêmio na última rodada. Já pensou? Aí invertendo as coisas, o Corinthians com chances de poder rebaixar o Grêmio lá no Estádio Olímpico? É uma possibilidade. E na sua opinião, quem vai conseguir se manter
primeira divisão para 2025 e além do Atlético Goianiense, que oficialmente já caiu, na sua opinião, quem vai ser os outros 3 que vão se juntar a ele para jogar a Série B o ano que vem? E na Série B, falando isso, a gente, para o futebol de São Paulo, aqui foi uma Série B muito triste, porque dos 4 times que caíram, 3 são paulistas. Apenas um único foi o Brusque de Santa Catarina, mas também tivemos o Ituano, a Ponte Preta e o Guarani. E é muito triste, o Guarani, um time campeão brasileiro, inclusive o único time de interior a ser campeão brasileiro em toda a história, está nessa condição. A Ponte Preta, que não tem títulos, mas que já revelou muitos jogadores importantes, já fez muitos jogos históricos, também está lá, vai se juntar, eles pouco respeitando a torcida lá de Campinas, que é muito boa, muito forte e presente, e acabaram sem, vão ter que jogar a Série C, lá o ano que vem. Que coisa triste, hein? E também tivemos emoção lá na ponta da tabela. O Santos, que mesmo com todo aquele clima que tentaram fazer para derrubar o técnico Carille, conseguiu se manter, ganhou o título e volta para a primeira divisão no que vem. Temos o Sport de Recife, que após 3 anos amargurando a Série B, volta para a Série A. O Sport, que é o primeiro time brasileiro a ser, do Pernambuco, a ser campeão brasileiro, mas volta para poder disputar a Série A do Brasileirão. E temos também o que subiu, o Ceará, o Vozão, né? O Ceará, que tem uma torcida muito grande, fantástica, volta para a Série A ano que vem. Então a gente tem e a surpresa, o Mirassol, um time que se manteve estável e tudo até conseguir a última vaga para poder subir o ano que vem para a Série A. E caso o Bragantino não seja rebaixado, a Série A de 2025 pode ter 5 times paulistas jogando a primeira divisão do Brasileiro. E poderia ter mais um se o seu Novo Horizontino, mas que papelão, hein? Um time que chegou pelo que a gente, até mesmo a liderar, ficar na frente do Santos e vacilar, até por isso daqui ficar de fora de poder jogar a Série A o ano que vem. E mais uma vez bate na trave, ficou com a bola ali em cima da linha, era só empurrar para o gol, mas vacilou tanto que acabou amargurando essa derrota e aí vai jogar a Série B o ano que vem mais uma vez. Vamos tomar juízo e o ano que vem para poder voltar, para poder subir. E hoje vamos ter o jogo entre Botafogo e Palmeiras e Botafogo, que vai ser no Allianz Parque. Tem de tudo para ser o jogo que vai decidir o campeonato. Na sua opinião, o que vai acontecer? O Palmeiras vai se valer do mando de campo e vai conseguir ganhar e vai ter mais um título brasileiro, ou o Botafogo vai conseguir reverter a situação, dar a volta por cima, ganhar e se manter na tabela até essas últimas 3 rodadas que faltam e vai conseguir o título brasileiro. E o Botafogo, que também sábado tem a decisão da Libertadores contra o Atlético Mineiro, jogo que vai ser disputado lá na Argentina. Na sua opinião, qual vai ser o resultado? O Botafogo vai conquistar de forma inédita o seu primeiro título na Libertadores, ou o Atlético Mineiro, depois dos vexames que tem dado, a forma como perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo, vai se recuperar e vai conseguir o seu bicampeonato no torneio sul-americano. É isso, deixa aqui seus palpites sobre quem vai ser campeão brasileiro, da Libertadores,
e sobre quem ainda vai ser rebaixado. Tá ok? Obrigado, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu!